Fala Fogão, com o fim da 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a situação do Glorioso segue inalterada. A gente segue na vice-liderança com 2 pontos atrás do primeiro colocado e com 5 pontos de vantagem para o quinto colocado, que ainda é o CRB. A diferença é que agora restam menos rodadas até o fim da competição, ou seja, o Botafogo se aproxima ainda mais de garantir o acesso. E já vou comentar em detalhes para vocês, porque hoje é dia da gente fazer a análise dessa 33ª rodada. Normalmente a gente tem feito isso aqui em live aos domingos, 10 da noite, mas como essa rodada terminou na quinta, vamos de vídeo para poder analisar tudo o que aconteceu nessa 33ª rodada e também olhar um pouquinho para frente para a gente poder entender quando é que o Botafogo pode garantir o acesso antecipado. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai nos ajudar a alcançar uma marca muito importante, que são os 10 mil inscritos. A gente está com esse objetivo de bater essa marca até o fim desse mês de novembro, que é quando se encerra a Série B, e a sua participação nesse crescimento do canal é absolutamente fundamental. Dito isso, vamos em frente para poder começar aqui essa análise da rodada, começando logicamente pelas partidas que aconteceram. Vamos lá, essa rodada começou com a partida entre Cruzeiro e Vila Nova. Um resultado de 1-1, muito melhor para o Vila Nova, logicamente, que segue fazendo um grande retorno. Se tivesse feito um turno dessa maneira, estava brigando pelo acesso, mas conseguiu uma campanha de recuperação muito bacana, diferente do Cruzeiro, que com esse empate viu a corda apertar bastante no pescoço, porque afinal de contas está a 2 pontos da zona do rebaixamento. O grande destaque desse jogo foi a paralisação em virtude do temporal que estava acontecendo, né? Belo Horizonte estava caindo água pra caramba e o gramado ficou parecendo uma piscina durante um período do jogo, o árbitro paralisou. No fim das contas, o jogo se desenrolou 1-1 no placar. O Vila Nova saiu na frente, o Cruzeiro empatou, ambos os gols foram marcados de pênalti. Outro jogo nessa rodada foi Vitória e CSA. O CSA conquistou um importantíssimo resultado fora de casa, 1-0, foi a 51 pontos na tabela. E o Vitória, por sua vez, pelo que parece, de fato vai disputar a Série C em 2022. Realmente uma queda aí para a equipe baiana, desastrosa, mas o CSA não tem nada a ver com isso, foi lá, ganhou o jogo e está na briga muito firme pelo acesso para a Série A em 2022. Outra partida, Brasil de Pelotas e Avaí. Vitória do Avaí por 1-0, mesmo ficando com um jogador a menos desde os 30 minutos do primeiro tempo. Isso apenas prova que o Brasil de Pelotas já está totalmente entregue. O Botafogo ainda vai jogar contra o Brasil de Pelotas e a gente precisa, logicamente, ganhar fora de casa, né? Esse é um resultado muito importante para o Botafogo quando a gente enfrentar o Brasil de Pelotas lá na casa deles. O Brusque conseguiu vencer o Náutico, foi um jogão, 4-3, e o Náutico com isso acaba dando adeus a qualquer possibilidade de brigar pelo acesso ali até a última rodada, né? Depois de perder para o Brasil de Pelotas e para o Brusque, Brasil de Pelotas já rebaixado e o Brusque na briga contra o rebaixamento, realmente as chances do Náutico aí simplesmente foram zeradas. Melhor para o Brusque, logicamente, que foi a 38 pontos e está nessa briga para escapar da Série C. O Brusque que subiu nessa temporada, inclusive, né? Na última temporada, melhor dizendo. Remo e Londrina se enfrentaram lá em Belém com um resultado para lá de surpreendente. Se o Remo vencesse, estava garantido na Série B em 2022. Mas resolveu perder para o Londrina, que foi a 38 pontos. Londrina e Brusque, inclusive, são os times que pressionam o Cruzeiro nesse momento. Até porque o Cruzeiro encara na próxima rodada o Londrina fora de casa e na 35ª rodada o Brusque em Belo Horizonte. São 2 jogos cruciais aí na briga contra o rebaixamento. Se o Cruzeiro vencer ambos os jogos, escapou de qualquer possibilidade de queda. Agora, se perde para o Londrina, o bicho começa a pegar e já você vai entender o porquê. Goiás e Ponte Preta ficaram no 2-2. A Ponte desperdiçou uma grande oportunidade de escapar do rebaixamento de vez. Isso porque a Ponte Preta abriu 2-0 para cima do Goiás, que foi buscar o empate. Inclusive, o gol do empate saiu já nos acréscimos do segundo tempo. Realmente uma grande chance desperdiçada pela Ponte, que fora de casa não faz um bom campeonato. A Ponte Preta fora de casa só venceu 2 vezes, realmente uma campanha muito ruim. Não que a do Botafogo seja boa, a gente sabe que fora de casa o Botafogo deixou a desejar. Tivesse feito um pouquinho melhor, a gente já estava até garantido na Série A, verdade seja dita. Agora, um outro jogo que interessa ao Botafogo, logicamente, foi Curitiba e Operário. Vitória do Coxa por 3-1 com tranquilidade. Abriu 3-0, no fim das contas o Operário descontou, mas uma vitória tranquila
de uma equipe que também deve garantir sua presença na Série A. Curitiba tem 61 pontos e dificilmente vai deixar escapar. Tem que acontecer uma catástrofe lá no Curitiba, né, em termos do time cair muito de desempenho para de repente entregar essa vaga aí para uma outra equipe. Então, o Coritiba está praticamente garantido, assim como o Botafogo. Vencemos o Confiança por 1-0 no estádio Newton Santos, um jogo bem complicado, foi difícil pra caramba. O Botafogo não vinha fazendo um bom jogo, muito por conta da estratégia do Confiança, que soube anular as principais ações do time, mas no fim das contas, com a entrada de Oyama, Varley e Diego Gonçalves, os três inclusive participaram do gol do Botafogo, a gente conseguiu fazer esse 1-0, conquistando 3 pontos fundamentais nessa nossa caminhada final. Outro resultado aqui, e aí é um resultado, né, que obviamente todo torcedor botafoguense comemorou, ficou satisfeito, feliz pra caramba, foi o Guarani vencer o Vasco por 1-0. E por que o torcedor botafoguense ficou tão satisfeito com esse resultado? Porque durante muito tempo, os torcedores vascaínos nas redes sociais menosprezaram o Botafogo, né? Falando inclusive que era praticamente um crime o time do Vasco ficar atrás do time limitadíssimo do Botafogo. No fim das contas, o Botafogo tem 12 pontos a mais em relação ao Vasco. Tem o clássico agora em São Januário, domingo, onde em caso de vitória, o Glorioso dá um passo assim gigantesco para poder confirmar o seu retorno. A gente entra naquela zona de pontuação mágica. A partir dos 60 pontos, você já teve alguns anos que essa pontuação foi o mínimo necessário para poder garantir o acesso. Então você já entra nessa zona de pontuação mágica. Obviamente o Botafogo tem que buscar ir além, porque a gente tem que buscar a primeira colocação, né? Esse é um ponto aqui muito importante, mas já é algo pra gente ficar de olho, né? Esse é um ponto importante aqui desse clássico que vai acontecer domingo em São Januário, 4 da tarde, com transmissão inclusive da TV aberta, né? A Globo tinha feito um acordo lá de transmitir Cruzeiro e Botafogo, Vasco e Botafogo, então domingo também vai ter transmissão em TV aberta. Inclusive esse jogo aqui do Vasco, foi muito interessante essa reta final, foi muito interessante pelo menos para quem não é vascaíno, né? Obviamente. Porque o Vasco teve um pênalti que foi assinalado lá no VAR. O VAR chamou o Voaden, ele foi lá, marcou o pênalti, o Cano partiu para a cobrança e perdeu a penalidade. Então quando o Cano perde a penalidade, já é um desespero total para o vascaíno. Só que não contente com isso, depois da cobrança do escanteio, contra-ataque do Guarani e gol do Guarani. Então realmente assim foi um final de jogo trágico pro torcedor vascaíno, mas pro torcedor botafoguense, pro torcedor do Bugre e tantas outras equipes aí que estavam de olho nesse confronto, foi um resultado pra lá de especial, né? E a gente tem que falar dessa maneira porque de fato é o que aconteceu. Agora, o último jogo dessa rodada, CRB e Sampaio Corrêa. Eu tava torcendo sinceramente por um empate no máximo do CRB, porque com isso o Botafogo ia abrir 7 pontos de vantagem para o quinto colocado. Mas infelizmente esse resultado não aconteceu, o CRB venceu com um gol ali aos 10 do segundo tempo, né? Conseguiu a vitória. E o lance mais interessante e curioso desse gol do CRB foi o Alan Al, treinador do CRB, que tomou uns tabaco no chão, caiu, machucou o joelho. E não sei nem como é que tá a situação do treinador em relação a isso, mas quase pediu substituição, digamos assim. Realmente foi um lance que chamou a atenção no gol do CRB. O CRB foi a 54 pontos, então tá a 5 pontos do Botafogo. A grande diferença é, agora restam menos rodadas do que restava antes. Então o resultado do Botafogo e o resultado do CRB mantém tudo elas por elas, né? 5 pontos de vantagem, 5 rodadas para o fim, a grande vantagem é essa. A gente precisa continuar muito atento, não dá para baixar a guarda, porque os times que estavam fora do G4, CSA, Guarani e CRB, venceram os seus jogos. Então a gente precisa ficar atento para poder fazer um grande jogo contra o Vasco no domingo em São Januário. E por falar nisso, vamos já dar uma olhada aqui na próxima rodada. Na 34ª rodada a gente vai ter os seguintes confrontos. CSA e Remo. CSA tem 51 pontos. Joga em casa com apoio da sua torcida. Vencendo vai a 54. Avaí e Vitória. Avaí muito favorito nesse confronto, não dá pra falar o contrário. O Vitória tá ali entregue praticamente, não tá conseguindo ganhar de ninguém. O Avaí dentro de casa com apoio do seu torcedor pode vencer e em caso de vitória iguala a pontuação do Botafogo. Então esse é um ponto também interessante e importante pra gente observar. Outra partida, Londrina e Cruzeiro. Aí é um jogo dos desesperados, né? Porque você tem o Londrina com 38, querendo sair da zona do rebaixamento, e o Cruzeiro não querendo que a corda aperte ainda mais do pescoço. Se o Cruzeiro perde pro Londrina, o Brusque vence o seu jogo e a Ponte Preta pelo menos empata com o CRB, o Cruzeiro termina essa 34ª rodada na zona do rebaixamento. Então é um jogo aí pra gente ficar de olho o que vai acontecer. Os cruzeirenses estão com um desespero danado em relação a essa situação final na Série B. Já pensou o Cruzeiro na Série C do Campeonato Brasileiro? Há um tempo atrás seria inimaginável, né? Agora, outro jogo, Náutico e Curitiba. O Náutico sem pretensões, o Curitiba é muito favorito nesse jogo,
né? O Náutico realmente agora já tá praticamente de férias, já dá pra falar assim. O Náutico tem 45 pontos na 9ª colocação, então tá praticamente de férias. Já dá pra dizer que tá de férias, na verdade, né? Seria forçar muito a barra achar que o Náutico ainda sonha em subir para a Série A. Depois de tudo que aconteceu nesse campeonato, vão ficar pelo caminho. E o Curitiba, por conta disso, é muito favorito nesse jogo, porque das duas equipes, o time que ainda tem algum objetivo nesse campeonato é o Coxa. Então, mesmo fora de casa, é favorito para esse confronto. Operário e Goiás também vão se enfrentar nessa rodada. O Goiás, que vem oscilando recentemente, empatou com a Ponte Preta, né? Depois do empate contra o Botafogo, empata novamente em casa. E agora, se não quiser sair do G4, precisa vencer o Operário. Só que o Operário também precisa da vitória, porque precisa se livrar da zona do rebaixamento. Se o Operário vencer, é muito bom para o Botafogo, logicamente, mas também pensando lá na frente, quando a gente for encarar o próprio time do Operário. Porque aí, de repente, a gente encara o Operário no estádio Newton Santos, de férias também, sem maiores objetivos no campeonato. Temos ainda Confiança e Brusque. O Confiança que agora complicou de vez a situação, né? Tava se recuperando, mas perdeu pro Londrina, depois perde pro Botafogo. Tá 7 pontos atrás do primeiro time, fora da zona do rebaixamento. E encara um Brusque, que tá tentando somar pontos aí para poder se afastar desse risco de rebaixamento. Conforme eu disse, se o Brusque vence o Confiança, o Londrina vence o Cruzeiro, 2 resultados já aconteceram para que o Cruzeiro possa entrar na zona do rebaixamento. Isso só vai acontecer se Ponte Preta e CRB empatarem, conforme eu falei anteriormente. Mas é um jogo para ficar de olho também. Confiança e Brusque, em caso de vitória do Brusque, a situação do time celeste vai complicar pra caramba. Agora, falando do Botafogo, a gente vai ter Vasco e Botafogo no domingo, né? Conforme eu disse, 4 da tarde, um clássico que promete ser muito pegado. Não por conta do Vasco ainda estar sonhando com acesso, internamente o Fernando Diniz diz que eles ainda pensam nisso, obviamente, não vai falar o contrário. Estão 7 pontos atrás do 4º colocado, 12 pontos atrás do Botafogo, e pro Vasco, obviamente, é tudo ou nada. Se o Botafogo vencer, a gente dá um passo gigantesco rumo ao acesso, porque a gente chegaria a 62 pontos, já com uma pontuação na zona mágica ali de pontuações que já permitiram esse acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Agora, tem um outro detalhe. Se o Botafogo vence o Vasco na casa dos caras, é jogar a pá de cal com requintes de crueldade. Então a gente tem que fazer um grande jogo nesse domingo, é muito importante. Os botafoguenses, logicamente, que estarão presentes no estádio, já que a carga de ingressos para visitante já se esgotou rapidamente, 1.000 ingressos que foram colocados à venda acabaram rapidamente. Então a torcida que vai estar lá em São Januário, com toda certeza vai apoiar pra caramba o time e que o time possa corresponder dentro de campo. Esse clássico tem um gosto especial. Pode nos colocar ainda mais perto desse retorno à Série A, chegando aos 62 pontos e ainda afunda o Vasco de vez na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, que o time do Botafogo faça um grande jogo no domingo. Outra partida aqui, Vila Nova e Guarani. É um jogo pra gente ficar de olho, conforme eu já disse. O Vila Nova tá fazendo um grande retorno nessa Série B, campanha de G4, inclusive, nessa segunda metade da competição. Pode complicar a vida do Guarani, que pro Guarani é tudo ou nada também, né? Venceu o Vasco, mas de nada adianta se de repente perder ou empatar com o Vila Nova. Então pro Guarani é tudo ou nada, mas o Vila Nova tá na dele, fazendo um grande campeonato nessa metade final da competição. Outros 2 jogos aqui para encerrar essa 34ª rodada, Sampaio Corrêa e Brasil de Pelotas, um jogo que não tem nada assim de grande interesse, embora o Sampaio Corrêa precisa vencer para poder afastar de vez qualquer risco de rebaixamento, né? Porque o Sampaio Corrêa vem numa queda bem brusca, né? Então chama a atenção, tem que vencer o Brasil de Pelotas para poder livrar de vez esse risco de rebaixamento para a Série C. E para encerrar, a partida que muito interessa ao Botafogo e também em relação à parte de baixo da tabela, Ponte Preta e CRB. Conforme eu disse, se a Ponte pelo menos empatar com o CRB, é bom para o Botafogo e pode complicar a vida do Cruzeiro, porque basta um empate que a Ponte Preta consegue ultrapassar o time celeste. É o que eu falei, se o Londrina vence o Cruzeiro, se o Brusque vence o Confiança e a Ponte pelo menos empata com o CRB, o Cruzeiro termina a 34ª rodada dentro da zona do rebaixamento. Vai ser complicado o negócio aí pro Cruzeiro se isso acontecer. Para fechar, Fogão, a gente tem a questão aqui da classificação, como é que ficou, né, essa classificação final depois dessa 33ª rodada. O Curitiba segue líder com 61 pontos, o Botafogo tem 59, 2 pontos atrás, o Avaí 3 pontos atrás do Glorioso com 56 e o Goiás com 54, fecha esse G4. Porém, CRB com 54, Guarani com 52 e CSA com 51 chegam firmes aí nessa reta final para poder tentar conseguir esse 4º lugar de repente, né? O Goiás que tá vacilando, tá vendo a corda apertar também, porque os adversários que estão fora do G4 vencem em curta distância e pro Esmeraldino o bicho começa a pegar. Agora lá na parte de baixo da tabela, conforme eu disse,
Temos aqui o Operário com 41, podemos até um pouco mais acima, né, aqui no Remo. Remo com 41, Operário 41, Sampaio Corrêa 40. O Remo joga fora de casa nessa rodada contra o CSA, o Operário joga em casa contra o Goiás e o Sampaio Corrêa joga em casa contra o Brasil de Pelotas. Já o Cruzeiro visita o Londrina, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, a Ponte Preta recebe o CRB e o Brusque visita o Confiança. O Vitória, por sua vez, já está entregue ali, conforme eu disse. A gente vai ter uma partida aí entre Avaí e Vitória, uma partida pra lá de tranquila, né? Se fizer o jogo ficar fácil, logicamente, porque futebol tem dessas coisas, mas em tese é uma partida pra lá de tranquila para Avaí. Então a gente pode projetar aqui, Fogão, o seguinte: o Curitiba encarando o Náutico, fora de casa, com o Náutico sem pretensões, Curitiba é totalmente favorito. Então a gente pode imaginar o Coxa chegando aos 64 pontos e garantindo aí essa pontuação que todo mundo está apontando como a pontuação necessária, o mínimo necessário para você poder confirmar o seu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Curitiba nessa rodada, caso vença o Náutico fora de casa, ele ainda não garante matematicamente esse acesso à Série A, mas alcança a pontuação mágica e o mínimo necessário que os matemáticos estão apontando para poder confirmar o seu retorno. O Botafogo, que encara o Vasco em São Januário, se empatar, vai a 60 pontos. Se vencer, vai a 62. De uma forma ou de outra, a gente já entra na zona de pontuação mágica, mas matematicamente a gente ainda não garante, logicamente, a mesma situação do Curitiba. Avaí, se vencer, e deve vencer, né, tem tudo para conseguir 3 pontos, iguala aí a pontuação do Botafogo antes da gente entrar em campo, porque tudo vai depender do nosso resultado, no fim das contas, mas ele pode ir a 59. Só que nos critérios de desempate, o Avaí não consegue ultrapassar o Botafogo. Esse é um ponto muito importante, porque o Botafogo consegue, através do critério de desempate, ficar na frente dos seus adversários. A gente é o time que mais venceu nessa Série B junto do Curitiba, com 17 vitórias, então é um ponto bem positivo. Já o Goiás, que visita o Operário, se vencer vai a 57, se empatar vai a 55. Em caso de derrota, acaba saindo do G4, porque nessa rodada, dependendo do que acontecer no jogo do Goiás, CRB, Guarani e CSA, os três têm possibilidade de ultrapassar o Esmeraldino. Então, para o Goiás, essa rodada é muito importante também, né? Fora de casa contra o Operário, vamos ver o que vai acontecer. O CRB tem a possibilidade de chegar a 57, né, caso vença a Ponte Preta. O CRB que é o melhor visitante dessa Série B, então pode fazer um grande jogo contra a Ponte lá em Campinas. O Guarani, que venceu o Vasco da maneira como venceu, ganhou muita moral, né, o tipo de resultado da maneira como foi, que te dá uma injeção de ânimo assim absurda. Então o Guarani nessa rodada pode de fato conseguir fazer um grande jogo e trazer um resultado muito importante para entrar de vez aí nessa briga, nessa reta final. E o CSA em casa, sinceramente, contra o Remo, é favorito. Então a gente pode imaginar, Fogão, que nessa 34ª rodada, CSA, Guarani e CRB tem grandes chances de vitória, tá? Não é exagero falar isso não, tem grandes chances de vitória. Quem, na minha opinião, pode acabar tropeçando é o Goiás. Na minha opinião, o Goiás pode tropeçar. Agora, Avaí, CRB, Guarani e CSA, Curitiba também, eu vou colocar pra você aqui minha opinião. Eu acredito que esses times vão vencer nessa rodada. Se não vencerem, lindo e maravilhoso. Mas o mais provável é que vençam. Então o Botafogo tem que entrar nesse clássico contra o Vasco muito concentrado. Porque olha só, imagina só a seguinte situação. Se o CRB, o Guarani e o CSA vencem e o Botafogo no máximo empata, a nossa distância, a nossa vantagem em relação ao CRB e tudo mais, ela vai cair para 3 pontos, caso a gente empate nessa rodada e o CRB vença o seu jogo. Só que a distância também pode ser diminuída em relação a outras equipes. Então esse clássico contra o Vasco, o time do Botafogo tem que entrar em campo com sangue nos olhos, faca entre os dentes, porque a gente precisa garantir uma vitória. Se a gente vence esse clássico, a gente joga pá de cal em cima do Vasco, que vai permanecer na Série B de fato, né? Porque aí realmente vai esgotar qualquer possibilidade de pensar e sonhar em acesso. E no nosso caso, a gente mantém a nossa situação no mínimo inalterada. No mínimo inalterada, só que diminuindo o número de jogos. Vão restar apenas 4 confrontos até o fim dessa Série B. Então é um jogo muito importante, é um jogo que o time do Botafogo não tem que pensar que é fora de casa, sinceramente. Tem que jogar como se fosse uma final. E quando o jogo é decisivo contra o Vasco, historicamente, dá Fogão, né? Mas e você, Fogão, o que você acha de tudo isso aqui que eu mostrei? Quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer nessa 34ª rodada? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e eu te peço novamente, se inscreva no Fala Fogão e nos ajude a alcançar a marca dos 10 mil inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, lembrando que o pré-jogo de Botafogo e Vasco acontece nesse sábado aqui no canal, em live às 10 da noite. Então fica o convite também.
Vamos, vamos, vamos votar!